Vamos lá, oitavo ano, para mais uma correção. Estudo, texto em estudo, para entender o texto. Página 119. A primeira questão diz o seguinte: observe o título e os intertítulos do texto e responda. A. As hipóteses formuladas sobre as informações que seriam apresentadas em cada intertítulo se confirmaram durante a leitura? Explique. Essa resposta aqui é pessoal, viu? Será corrigida individualmente. A letra B diz o seguinte: que tipo de público se interessa por esse tema? Então, nós podemos dizer que são quem? Podem ser os curiosos por cultura e civilização egípcia ou por assuntos históricos em geral, né? São as pessoas que se interessam por esse tipo de assunto. No quadrinho diz assim, anote aí. O verbete de enciclopédia é um texto expositivo que tem como objetivo divulgar para o leitor não especialista informações sobre os assuntos históricos, artísticos e científicos. O título do verbete é a porta de acesso às informações de uma enciclopédia. É importante que ele seja composto preferencialmente de uma palavra só ou de uma expressão curta. Títulos maiores podem aparecer no meio do texto para apresentar informações mais específicas sobre o tema. Viu? Aí uma breve explicação sobre a enciclopédia e texto de divulgação científica e histórica. A segunda questão diz o seguinte: onde, quando e onde surgiu a civilização do Egito Antigo? Então, nós vimos aí no texto que ela surgiu há cerca de 5.000 anos no Vale do Nilo, nordeste da África, né? Quando se diz Nilo, aluno de oitavo ano, todos já sabem que nós estamos se referindo ao rio Nilo, né? Terceira questão diz o seguinte: de acordo com o texto, como tivemos acesso às informações sobre a história do Egito Antigo? E a partir de quando isso aconteceu? Então, nós tivemos acesso a isso, a essa história, graças a achados arqueológicos no final do século XVIII, que foram essenciais para os historiadores compreenderem melhor essa cultura. A quarta questão diz assim: explique a importância do rio Nilo para a civilização egípcia. Então, o rio Nilo, ele serviu como a principal forma de locomoção e de transporte para a civilização egípcia. Foi uma importante fonte de abastecimento de água para a população e para a agricultura, por suas margens férteis para o cultivo, né? Isso aí vocês estão apenas revisando porque vocês já estudaram história, certo? A quinta questão. Copie do quadro a seguir apenas os produtos que eram cultivados pelos egípcios. Aqui nós temos trigo, cana-de-açúcar, frutas, algodão, soja, cimento, arroz, café, milho, mandioca, hortaliças e amendoim. Então, você vai copiar apenas os produtos que eram cultivados pelos egípcios. Então, eles cultivavam o quê? Cultivavam trigo, não era? Cultivavam frutas. E o que mais que eles cultivavam? Eles cultivavam centeio e também cultivavam hortaliças, viu? Então, são apenas esses 4 produtos aqui que os egípcios cultivavam. Sexta questão. Sobre o vestuário da civilização egípcia, responda. Letra A. Qual é a relação do clima com o tipo de vestimenta utilizado pelo Antigo Egito? Então, o clima, nessa civilização egípcia, o clima quente e seco do Egito
levava ao uso de roupas leves, feitas de linho branco, viu? Então, as vestimentas dele era devido ao clima, né? Que era um clima quente e seco, certo? Então, por isso, eles usavam roupas leves de linho branco. A letra B. Havia diferença de vestuário entre homens e mulheres? Se sim, quais? Então, a resposta é sim, não é? As mulheres usavam vestidos retos que iam até os tornozelos e os homens saias ou vestes, né? Mas existia sim diferença. As roupas dos homens eram diferentes das roupas das mulheres. 8ª questão. De acordo com o texto, quais eram os principais deuses adorados pela civilização egípcia? Cite cada um e exemplifique o que eles representavam. Certo? 8ª. Então, nós tínhamos o deus Ra, né? Ou Re, que era o deus do sol. Amon, deus especialista da cidade de Tebas. Nós tínhamos Amon-Ra, deus dos deuses, e Osíris, deus dos mortos, certo? Então eram esses aí os deuses que os egípcios adoravam. A 9ª questão diz o seguinte: por que os egípcios colocavam o objeto nos túmulos junto aos corpos? Porque os egípcios acreditavam na existência da vida após a morte e por isso presumiam que as pessoas supostamente iriam precisar de seus pertences, né? Eles acreditavam na vida após a morte, mas achavam que as pessoas tinham uma nova vida e que aqueles pertences eles iam precisar nessa nova vida. Por isso que eles colocavam esses objetos nos túmulos dos defuntos, tá bom? A 10ª questão diz o seguinte: quem foi Menes e quais foram seus grandes feitos para o povo egípcio? Então, Menes, ele foi um rei egípcio que unificou o Alto e o Baixo Egito e fundou a cidade de Mênfis, para ser a capital do reino, certo? 11ª questão. Copie o quadro a seguir no caderno e preencha-o com informações sobre o Antigo, Médio e o Novo Império, certo? Então, aqui nós precisamos fazer essa questão, né, de forma bem específica. Por exemplo, aqui, ó, nós temos Império, Antigo, Médio Império e Novo Império. Período e os principais eventos. Vamos aqui para o período. No Antigo Império, qual foi o período em que ocorreu na história esse Antigo Império? Então, você vai colocar o quê? De 2575 antes de Cristo a 2130 antes de Cristo. Quais foram os principais eventos? Construção das grandes pirâmides e da grande esfinge, viu? Foram os principais eventos no Antigo Império. Prestem atenção. No Médio Império, qual foi o período que ocorreu? De 2130 antes de Cristo a 1630 antes de Cristo. Quais foram os principais eventos nesse período? As guerras civis, né? A divisão do país até 1938 e a vitória dos governantes de Tebas sobre os inimigos e a reunificação do país, expansão e a expansão de seu território, né? Então, no Médio Império aqui nós tivemos vários eventos importantes nesse período.
aqui no Novo Império, qual foi o período que ocorreu o Novo Império? O período foi de 1539 a.C. a 1075 a.C. Quais foram os principais eventos? Nós tivemos vários, né? Primeiro, a expulsão dos Hicsos em 1539 a.C., o reinado de Tútemes III, né? De 1479 a.C. a 1426. Depois, nós tivemos o que aqui no Novo Império? O apogeu de riqueza e poder, certo? Depois nós tivemos a conquista da Síria. Na sequência, construção de muitos túmulos e templos. E, por último, nós tivemos aqui no Novo Império o êxodo dos hebreus entre os anos de 1279 a.C. a 1213 a.C., certo? Então, muita atenção na correção desse quadro aqui da 11ª questão, certo?